Jesus, ao anoitecer, foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, voltou ao templo e todo o povo veio até ele. E Jesus, então, se sentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe, então, uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que uma mulher assim seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem assim do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Mas como insistiram, perguntando-lhe, ficou em pé e disse-lhes como resposta: Aquele que entre vós nunca pecou, e que, portanto, está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Vagarosamente, todos se afastaram. Todos os fariseus e saduceus e escribas. Era isso. Vamos fazer então as reflexões. No texto, acho que fica claro isso, Jesus nos fala que nós não devemos condenar ninguém, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos. Tanto que estamos aqui encarnados justamente para nos refinar, para nos melhorar em espírito. E vejam bem, isso não significa que nós não devemos julgar. A gente fala muito isso, que a gente não deve julgar as pessoas, mas a expressão mais exata é que nós não devemos condenar as pessoas. Porque julgar, a gente julga o tempo todo, a gente julga quando escolhe o que comer, o que vestir, que curso vamos fazer ou não fazer. Isso são escolhas, são julgamentos que nós fazemos, e a gente faz isso o tempo todo. Mas condenar, nós não temos esse direito. Então, a gente pode fazer referência a uma pessoa dizendo que a gente não concorda com o que ela pensa ou com o que ela faz. Normal, eu estou julgando? Estou. Mas eu não devo condenar de uma forma absoluta, porque eu sou um ser relativo e eu não tenho acesso a todas as informações, mas porque eu também estou cheio de misérias que devo trabalhar. Neste capítulo 17, Jesus nos fala, em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que nós devemos ser perfeitos, seres perfeitos como perfeito é vosso Pai. Isso foi estudado, foi refletido em outras palestras. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo que nos fala, nessa leitura que fiz, que nós somos pecadores, no sentido que temos coisas para nos burilar, para nos trabalhar, ele fala que nós devemos buscar a perfeição, que nós devemos nos melhorar. E aí, nos itens que nós vamos refletir hoje, 9, 10 e 11 desse capítulo 17, tem lá o item que fala sobre o homem em posição superior e inferior, qual é o sentimento que devemos ter com relação a isso. Tem lá a relação do homem com o mundo que lhe cerca. E tem, no capítulo 11, a questão do corpo físico em relação ao nosso espírito. E é isso que eu quero focar. Então, vamos começar vendo essa relação de homem em posição superior. Homem, quando eu digo, é a humanidade, em posição superior ou posição inferior. Homem em posição superior é quando você tem uma responsabilidade de comando, de controle sobre outros. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um chefe de uma empresa, pode ser uma autoridade política, governamental, enfim. Você está numa posição
superior em relação a outros espíritos. Quando se fala posição inferior, é quando você deve respeito, deve aceitar colocações feitas por alguém que está acima, que está superior. Independente se cada um de nós estivermos numa posição superior ou inferior, o sentimento deve ser o mesmo. O de responsabilidade, o de sentimento de amor. Porque se nós estamos superiores num determinado momento, porque temos uma empresa e somos, portanto, patrões de outros espíritos, em outros momentos nós vamos ser inferiores, porque nós vamos estar numa sala de aula ou vamos estar conversando com os nossos pais. Então, de uma forma geral, nós não estamos na posição superior o tempo todo e nem inferior o tempo todo. Então, qual o sentimento que nós devemos ter? Esse, de sermos responsáveis no trato com o nosso próximo. Isso tem a ver com amor. Isso tem a ver com se trabalhar. De outra forma, independente se a gente está numa posição superior ou inferior, nós devemos procurar sermos impecáveis e implacáveis. O que seria ser impecável? Fazer o nosso melhor. Independente se a gente está numa posição superior ou na posição inferior, procurar fazer o nosso melhor. Não pelos outros, por nós. Ou seja, se eu estou na posição inferior, no meu trabalho, eu devo fazer o meu melhor. Independente se o chefe está me vendo ou não, se ele vai me dar um elogio ou não, se ele vai me dar um aumento ou não, se ele vai me dar uma promoção ou não. Se o meu colega, está me ajudando ou não. Eu vou fazer o meu melhor, independente de qualquer coisa. Eu vou ser impecável naquilo que preciso fazer. Se eu estou numa posição superior, eu vou ser impecável naquilo que devo fazer como superior. Então, na parte de comandos, de controle, eu devo fazer isso, mas com amor, com respeito. Porque é um privilégio quando a gente está numa posição superior. Na verdade, foi um legado que nos deram para que a gente comprove que temos a habilidade de liderar sem se aproveitar da situação. O ser implacável é fazer o que precisa ser feito. Então, nós precisamos, independente da posição que nós estivermos, ser impecáveis, fazendo o nosso melhor, de maneira implacável, fazendo o que precisa ser feito. Isso era uma norma de guerreiros toltecas, índios da América Central. Eles tinham o compromisso de honra de, na vida deles, serem impecáveis e implacáveis. Olha que bonito. Quer dizer, uma cultura que a maioria de nós julga como sendo primitiva, tinha esse pensamento nobre, que todos nós devemos fazer o nosso melhor, independente de qualquer validação, fazendo o que precisa ser feito, sem procrastinação, sem preguiça, sem má vontade. E é o que diz, esse item 9. Porque nós precisamos, independente da posição que estivermos, praticarmos o amor. Porque o amor é o instrumento, de maneira geral, que a gente usa para refinar as relações. Porque se eu estou numa posição superior e trato o meu próximo com amor, eu vou liderar bem. Se eu estou numa posição inferior e trato o meu próximo com amor, eu vou ser um bom subordinado. E quando a gente fala o amor, é bom que a gente lembre daquela questão que eu coloquei numa outra preleção, que amor é diferente de gostar.
O amor é incondicional. Eu amo o meu irmão, independente se ele me ama ou não. Eu simplesmente amo. Eu não preciso gostar do que ele pensa, do que ele sente, do que ele fala, do que ele faz. Eu preciso amá-lo. Né? O gostar é o amor menor dos gregos. O amor maior é aquele que não tem condições. É amor de mãe, amor de pai. Amo o filho, independente de qualquer coisa. E é esse amor que Jesus pediu que nós nutríssemos pelo nosso próximo. Quando eu tenho esse parâmetro, fica fácil eu materializar o amor. Como que eu materializo o amor? Eu provo que estou amando o meu próximo. Uma forma é perdoando. Que eu coloquei também na outra preleção. A gente confunde o perdão, né, com a desculpa. Eu não preciso desculpar o outro, eu preciso perdoar o outro. Desculpar é tirar a culpa do outro. Eu posso tirar a culpa ou não do outro. Eu posso perdoar ou não o outro. O perdão é para mim. Então, o ato de eu desculpar alguém me pede desculpas ou perdão, e eu o desculpo ou o perdoo, na verdade, o que eu estou fazendo é desculpando. Mesmo que o outro me peça perdão, quando eu dou o perdão, na verdade, eu estou desculpando. Eu estou tirando a culpa dele, por isso que ele fica aliviado. Eu tirei a culpa dele. O perdão tem a ver comigo. Porque eu posso, por questões políticas, sociais, dizer que desculpei o outro, que perdoei o outro, mas eu internamente continuo magoado, continuo com raiva, continuo chateado com o outro. Então, eu não perdoei. O perdão é para mim. Eu dissolver em mim sentimentos que eu desenvolvi com relação ao meu próximo. Então, eu posso tirar a culpa do outro ou não. Até dei um exemplo, se alguém roubar meu celular, eu quero mais que o meu celular de volte. Né? Ou seja, que a pessoa que roubou o meu celular, né, seja achada, que encontre meu celular, que devolva o meu celular e que restrinja a liberdade daquela pessoa. Né? Ou seja, eu não tiro a culpa dela, mas eu tenho que perdoar. Eu não posso ficar com raiva daquele que abstraiu o meu celular, mesmo que ele não volte para mim. Eu não preciso tirar a culpa. Poxa, ele levou meu celular com tudo que eu tinha, minha vida estava lá. Eu não tiro a culpa dele, mas eu o perdoo. Perdoar, então, é isso, é não ficar com raiva, com mágoa do outro. É difícil? É, mas é um desafio que Jesus nos traz. Né? Alguém nos chama de desonesto. Se for no particular, né, eu dei esse exemplo também. Entra aqui, sai aqui. Não ligo, não devo ligar. Não devo processar. Porque se eu processar a ofensa, eu enveneno o meu espírito. Não devo processar. Agora, se for em público, se a ofensa for em público, vai macular a minha imagem, vai me prejudicar no trabalho, aí eu devo ser veemente na minha defesa. Fazer com que a verdade prevaleça. Afinal, eu não sou desonesto. Mas eu devo fazer isso com todo o amor do mundo. Sem me desequilibrar, sem gritar, sem desenvolver raiva, rancor, sem querer vingança. Isso é um treino. Isso é se trabalhar. Isso é materializar o amor. Caridade é uma outra forma de nós materializarmos o amor. Não só a caridade material, né, mas a caridade moral, de doar o nosso tempo, o nosso carinho, para o outro. Ele fala também aí da nossa relação com o mundo que nos cerca. E aí é muito importante, né, esse é o capítulo 10, que nós vivamos o presente. Para a gente poder procurar a perfeição que fala desse capítulo. Ou seja, o passado é só referência.
para que nós vivamos melhor o presente. Eu não posso me ancorar a fatos ocorridos. Então, melancolia pelo que passou, né? Tristeza pelo que passou, é ruim. Pode me causar até uma depressão. Então, eu não posso nutrir sentimentos com relação ao passado, a não ser ter ele como referência para eu caminhar melhor no presente. E o futuro é feito pelo que eu faço no presente. Então, me preocupar, né, o meu tempo com aquilo que não aconteceu também vai me gerar ansiedade, angústia. Engraçado, né, que são problemas bem comuns no tempo moderno, né? Depressão e angústia, ansiedade. Porque as pessoas não estão vivendo o presente. E quando eu falo viver o presente de maneira intensa, é você desenvolver a atenção plena. Também está na moda hoje, tem vários cursos disso, né? De você viver cada momento de maneira única. Então, se eu estou, por exemplo, almoçando, jantando com amigos, com parentes, estou fazendo isso de maneira integral. Eu não estou usando o celular, não estou viajando na maionese. Eu estou fazendo isso de maneira integral. Se eu estou conversando com alguém, eu estou olhando para ela nos olhos. Não estou com outros pensamentos. Se eu estou aqui na palestra, eu estou me entregando a minha atenção plena para aquilo que posso aproveitar. Eu estou vivendo o presente, estou valorizando o presente que é a vida. E eu preciso ter essa consciência de atenção plena, de viver o presente de maneira intensa. Aproveitar, da melhor maneira possível, cada momento que eu estou no plano físico, no plano material. Porque nós, né, eu já coloquei isso, nós somos consciências em evolução. E nós estamos, no momento, habitando esse corpo físico para nos manifestar. Mas nós não somos esse corpo físico. É só um piscar na imortalidade do espírito. Nós estamos aqui para comprovar aprendizados, vivências, consciências. Por isso que chamam de campo de provas e expiação. É onde eu vou comprovar aprendizados que eu desenvolvi na minha evolução espiritual. Eu percebi, quando desencarnei, que na última vida, na matéria, eu fui muito orgulhoso. Né? Então, eu me comprometo que na próxima oportunidade que tiver de encarnar, eu vou me controlar para não ser tão orgulhoso. Eu preciso ser orgulhoso, né? Me amar, me orgulhar das coisas que conquistei, das coisas que sou, das coisas que tenho, mas isso não pode me fazer sentir melhor que os outros, porque aí estou me amando demais, então estou sendo orgulhoso demais. Então eu não vou me comprometer, na próxima oportunidade que tiver, de não ser tão orgulhoso. Pode ser que a próxima oportunidade a gente falhe de novo, mas tudo bem, estamos nos trabalhando. Isso que é o trabalho. Porque nós temos N defeitos, todos nós. E a gente vai depurando, refinando isso aos poucos. E no item 11, ele nos fala da relação do corpo e espírito. E nós, como espíritos, tendemos a não dar valor para o corpo físico. E devemos dar todo o valor possível. Por quê? O nosso corpo físico é a nossa máquina de manifestação, é o nosso instrumento de manifestação. É ele que nós utilizamos para experimentar, comprovar aprendizados, consciências. Se nós não temos um corpo saudável, que possamos controlar, a gente tem dificuldade de se manifestar, então vamos ter dificuldade de evoluir. Então, sim, nós temos que ter a consciência
de dormir adequadamente, nos alimentar adequadamente, de exercitar o corpo de maneira adequada para a nossa máquina, porque isso aqui é uma máquina biológica, estar em perfeitas condições de uso. É o nosso instrumento de burilamento do nosso espírito. Se eu não uso o instrumento de maneira adequada, ou se ele não está adequado para eu me manifestar, né, eu estou, de certa forma, desperdiçando uma oportunidade de evoluir mais rápido. Então, nós temos que valorizar o espírito. Sim, nós somos espírito. E temos um corpo. Mas nós temos que também ter a consciência que precisamos cuidar bem do nosso corpo. Bem, em resumo desse capítulo, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, nós temos que fazer modelagem para a gente poder trabalhar as propriedades que o divino tem, que é possível de nós trabalharmos. As propriedades que o divino tem que são absolutas, por exemplo, ser imanente, ser transcendente, ser onisciente, né? São absolutas. Né? Eu comentei isso na última preleção. Já as propriedades morais, essas estão ao meu alcance. Né? Que é bondade, que é justiça, que é verdade. E é essas, então, que eu tenho que me espelhar. E aí é muito importante que a gente descubra valores que cada um de nós tem, porque quando a gente conhece esses valores, quando eu falo valores, eu estou querendo colocar, por exemplo, dom, talento, vocação. Eu estou querendo colocar missão de vida, paixões, aptidões. Quando eu conheço essas coisas, fica mais fácil eu me controlar. Olha só, tem 4 coisas que nós fazemos que nós temos que identificar. Então, existem as coisas que nós fazemos que nós amamos fazer. Então, tem coisas que nós fazemos que nós amamos fazer. Existem coisas que nós fazemos e fazemos bem, com excelência. O interessante é que nós podemos até não gostar de fazer, mas nós fazemos bem. Então, tem coisas que nós fazemos com amor, que gostamos, temos prazer em fazer, e tem coisas que fazemos bem. As coisas que nós fazemos com amor e fazemos bem, identificam as nossas paixões. As nossas paixões. Bem, mas tem as coisas que nós fazemos que o mundo precisa. As coisas que nós fazemos que o mundo precisa. Quando eu gosto de fazer algo e o mundo precisa daquilo, eu tenho um dom. E tem uma outra coisa que é legal, que tem aquelas coisas que nós fazemos que podem nos trazer valor. Então, ó, tem 4 coisas que nós fazemos. Tem coisas que nós fazemos que nós sentimos prazer em fazer. Tem coisas que nós fazemos e fazemos com excelência. Tem coisas que nós fazemos e que o mundo precisa. Tem coisa que nós fazemos e nos agrega valor material. Talento são coisas que nós fazemos bem, com excelência, e nos traz retorno material, agrega valor material. Dom são coisas que nós fazemos bem e o mundo precisa. Não nos traz valor material, nos agrega valor material.
E, de repente, nós nem gostamos de fazer. Essa é a diferença do dom. O dom, eu faço bem. Eu faço algo com excelência. E o mundo precisa daquele algo com excelência que eu faço. Isso é dom. Talento, né? Eu faço bem e eu posso agregar valor material à minha existência. Posso ganhar dinheiro com isso. Repara que nem o dom nem o talento não requer que eu goste daquilo. Posso gostar, mas não necessariamente. Então, quando eu conheço, mas isso eu tenho que parar e refletir, né? Quais as coisas que eu gosto de fazer, quais as coisas que eu faço bem, gostando ou não de fazer, quais as coisas que eu faço e o mundo precisa, quais as coisas que eu faço e me devolvem um valor material. Se eu listar essas coisas, fica mais fácil eu identificar as minhas aptidões, as minhas, meus talentos, os meus dons, as minhas vocações, que todos nós temos. Né? Todos nós somos espíritos antigos em evolução. Só que às vezes a gente não conhece porque a gente nunca para estudar, para se refletir, para se conhecer.